Bem, hoje eu vou falar sobre o cristianismo. Muitas pessoas seguem essa religião, mas poucas delas sabem o que realmente aconteceu, como se formou, por que se dividiu. Hoje eu vou contar mais um pouco sobre essa religião. Bem, pessoal, aqui está o mapa mundi mostrando aqui os continentes, né? Vocês podem ver aí nessa parte amarela aí, que é a religião cristã, é a predominância da religião cristã, tá? Vocês veem aí na América, temos aí no sul do continente africano, no norte do continente asiático e na Oceania, tá? Então, pessoal, temos esse segundo slide aí. Eu quero que vocês prestem atenção nessa coluna vermelha. Ela está dividida. Tem um vermelho mais claro e um vermelho mais escuro. Esse vermelho mais escuro é a religião cristã católica. Esse vermelho mais claro é a religião cristã protestante, também conhecida como luteranismo, tá? Mas se você divide aí, você vê que essa coluna azul clara, que é a religião islâmica, vai ser a mais professada no mundo. Mas se você junta as religiões cristãs, realmente os cristãos vão ser a maioria. Em primeiro aí você vê os cristãos, em segundo você vê os islâmicos, em terceiro os hindus, em quarto o budismo e em quinto a religião judaica. Aí, pessoal, temos a linha do tempo aí, vocês podem ver aí. No ano 26 depois de Cristo, inicia a pregação de Jesus, né, pela Galiléia, aquelas regiões ali. No ano 33 depois de Cristo, temos um marco importante no cristianismo, que foi a sua morte e sua ressurreição. Bem, algumas pessoas me perguntam: a morte e a ressurreição de Cristo foi um fato histórico? Bem, eu vou deixar bem claro aqui, tá, pessoal? Não existe nenhuma evidência arqueológica provando isso, tá? Mas a história precisa de marcos, precisa de pontos para iniciar sua pesquisa. O historiador é um pesquisador, ele investiga através de provas materiais ou provas circunstanciais. A prova material tem muito mais importância. Continuando, no ano 40 depois de Cristo, temos o início da pregação dos apóstolos originais. Também no mesmo ano, temos a pregação de Paulo de Tarso, que foi um grande codificador da religião católica. Ele também é conhecido como São Paulo dentro da religião católica. Paulo de Tarso nasceu na Sicília por volta do ano 3 depois de Cristo. Ele era 3 anos mais novo que Jesus Cristo. Morreu em Roma por volta do ano 66 depois de Cristo. Nessa época, morrer com essa idade é sinal de longevidade. A expectativa de vida, pessoal, nessa época aí era de 40 para 50 anos. Ele foi educado na cultura grega e na cultura judaica. Escreveu e unificou a doutrina da Igreja Católica. Aboliu a circuncisão e outros hábitos judaicos. Olha só, deixar bem claro, pessoal, Jesus Cristo não fundou religião alguma, tá? Ele foi um reformador do judaísmo apenas. Quem funda a religião católica foi o Paulo de Tarso. No ano 313 depois de Cristo, o imperador romano chamado Constantino se alia à religião católica. Como se deu isso, pessoal? Ele era um César de um império que estava dividido, estava um caos social. Ele precisava unificar todo o Império Romano sob seu comando. Ele notou que a religião de Paulo de Tarso, o catolicismo, estava dominando o império. Jerusalém até então tinha sido conquistada por diversas civilizações. Cada civilização destruía o que estava construindo e construía em cima. Mais de 20 civilizações conquistaram a região de Jerusalém. Cada nível de escavação que é feita nessa região pertence a alguma civilização. Se quisermos achar nesse período de Roma algo sobre Jesus Cristo, nós teríamos que escavar uns 10 metros ou mais. Então não teria como encontrar mais o suposto lugar que Cristo passou, viveu, morreu, sua tumba. Então,
Constantino manda sua mãe Helena, hoje conhecida pela Igreja Católica como Santa Helena, ir para Jerusalém. Helena tinha fama de ter visões, então ela teve visões de alguns lugares em Jerusalém e até hoje a visão de Helena foi que determinou os lugares sagrados de peregrinação em Jerusalém, ou seja, a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém foi determinada a sua localização por Santa Helena. Ela supostamente teve uma visão e disse que foi ali que o Cristo foi enterrado. Hoje em dia, pessoal, se você for em Jerusalém lá, você vai ver uma construção de uma tumba simbólica que supostamente Jesus Cristo foi enterrado lá, foi posto lá. Só que ali quem determinou foi a mãe de Constantino, a Helena, mais conhecida como Santa Helena. Então, historicamente falando, este lugar está incorreto, mas a gente tem que respeitar as tradições das religiões. O Calvário não está ali, até hoje é motivo de discussão pelos historiadores. No ano 325 d.C., há uma intervenção de Constantino, onde ele cria no Concílio de Nicéia a noção de Santíssima Trindade, ou seja, Deus passa a ser três em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa noção de Santíssima Trindade não é uma noção nova. Nós temos, por exemplo, no Antigo Egito, alguma coisa de Santíssima Trindade. Nós temos Pai, Filho, mas não o Espírito Santo. Nós temos Ísis. Nós temos na cultura egípcia Horus, Ra e Ísis, que é como se fosse uma Santíssima Trindade. E em outras religiões vemos essa ideia também, de três em um. Constantino busca ideias em outras religiões. A partir daquele momento, Jesus deixa de ser um homem e passa a ser um Deus. Uma parte dessa Santíssima Trindade, ele passa a ser o Filho. Constantino também cria essa noção da salvação através de Jesus. Ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Todos esses conceitos foram criados, pessoal, nesse concílio de Nicéia. Antes disso, não tinha esses conceitos. Em Nicéia também foi criado o conceito que ele morreu e que ele vai ressuscitar para salvar a humanidade. Também esse conceito foi criado no Concílio de Nicéia. Em 391 d.C., Teodósio, agora o imperador romano, ele proclama a religião católica como a religião oficial de Roma. A partir daí começa a intolerância com outras religiões, começa a perseguição com judeus e começa as perseguições com outras religiões. Nesse momento, o Império Romano passa a ser católico, embora Constantino já tinha adotado essa religião. Em 1054 d.C., a Igreja Ocidental se separa da Igreja Oriental. Então começa a surgir as religiões ortodoxas. A partir daí, temos a Igreja Apostólica Romana e temos as ortodoxas. Em 1378 a 1417 d.C., surgiram diversas divisões, claro, cada uma querendo pegar um pouco da fatia desse bolo. Também nesse mesmo tempo foi criado um papado em Avignon, nós tínhamos um papado em Roma e outro em Avignon, os dois se proclamando o único papa, o grande chefe da igreja. Em 1517, eu acredito que seja o maior ponto de ruptura do cristianismo com o surgimento de Martim Lutero, em que ele discorda de diversos aspectos da religião católica e cria a religião que protesta contra a religião vigente. Daí o nome protestante ou luteranismo. Hoje os pastores da igreja protestante usam o termo pregar porque pregar foi o primeiro protesto de Martim Lutero. Ele pregou suas reivindicações na porta de uma igreja. A origem da palavra pregar está nesse ato de Martim Lutero. Em 1533, tem aí a reforma anglicana, porque o rei Henrique VIII da Inglaterra resolveu se separar da sua esposa para se casar com a belíssima Anabela. Muitos chamaram de descomungado, mas segundo os historiadores, o rei Henrique falou: descomungado é você,
pois aqui na Inglaterra quem manda na igreja sou eu. Então, a partir desse momento, o rei da Inglaterra passa a ser o principal mandatário da religião cristã. Pessoal, tem uma série bem legal, bem interessante no HBO, falando sobre um pouco da história de Henrique VIII. Se vocês quiserem aí, vocês podem estar olhando aí. Em 1540 surge uma nova vertente do cristianismo, o calvinismo, criado pelo João Calvino, que também protestou contra algumas ideias da Igreja Católica, do anglicanismo e do luteranismo, os protestantes, e criou sua própria religião, também chamada de calvinismo. Pessoal, nesse mapa aí é para vocês terem uma noção aí das cismas que tiveram durante os séculos, das divisões do cristianismo. Nós temos aqui na linha cinza, nessa linha cinza aí no início do gráfico, o cristianismo primitivo, onde vê os concílios de Éfeso, de Calcedônia, o concílio de Nicéia. Temos também aí, pessoal, no gráfico, vocês podem ver a linha amarela, que foi chamada de nestorianismo, uma outra vertente da religião católica. Nós temos também aí na linha roxa, que foi o grande cisma de 1378, que é a Igreja Ortodoxa Oriental. E temos aí a linha vermelha e a linha azul, que aí é a divisão mais importante, que foi em 1417, onde surgiu o catolicismo romano e o ortodoxismo. Nós temos o ortodoxismo russo, o ortodoxismo grego e a religião cristã copta no Egito. Hoje, pessoal, é essa a situação do cristianismo, tá? Então, pessoal, esse foi, nesse tempo curto aí, foi o que deu para explicar um pouco sobre a história do cristianismo. A partir daí fica a critério de vocês pesquisar mais sobre o assunto. Corra atrás dos seus sonhos porque a vida é curta. Paz profunda. Daílio Costa.